se emociona com as suas reportagens, assim? Você tem que sair, às vezes. Olha, já aconteceu de sair do ar? Todos os... Pensando na mesma coisa. Sério? Oi, que lindo. Ô, Carlos, esperando a deixa. tem uma coisa que mexe muito comigo, é quando envolve criança. Criança. Quando um pai estupra a própria filha. Igual agora eu mostrei essa semana agora da mãe que matou as Aquela duas filhas, mãe, uma de gente. 6 e uma de 10, envenenadas, torturadas, enforcadas e esfaqueadas. Que isso? E Não depois- colocou dentro de um negócio de água? Também deu Não, choque? não. E colocou dentro de Ai, umas gente. bacias e deu choque nas De uma crianças. caixa d'água. Uma caixa d'água. E quando o pai chegou e estava trabalhando, quando o pai chegou em casa, as filhas, A mulher uma de é super 10 e nova. uma de 6. Tipo assim, mortas sabe? Olha pela própria lúcida, mãe. as fotos dava pra ver a Isso mulher acaba com o meu dia, Carlos. Isso quer dizer, porque, por exemplo, quando acaba a praça, Sim. a gente tá rindo. Sim. Mas, olha a tua vibe, né? Tá Outra gostando? Ah, você deu o quê? vibe. Que é isso? Deu aquilo, não ficou bom aí? Você quer... E você, quando acaba de mostrar tanta desgraça, você leva isso para casa? Ô, Carlos, eu levo não só para minha casa, mas o meu dia está estragado. Por quê, Carlos? A energia negativa é Não tão é grande? forte quando eu chego no camarim, Carlos, que eu saio do camarim, cumprimento todo mundo, eu vou passando pelo corredor cumprimentando todo mundo. Quando eu chego no meu camarim, Carlos, eu vou ao toalete, volto, eu sento e falo assim, gente, eu falo pro meu assessor, eu falo para ele, não respira. Se você respirar, você vai me incomodar, por favor. Deixa eu descarregar um pouquinho essa energia Que negativa. deve ser, né? Porque é muito pesado, Carlos. São várias horas, meu irmão, de só. Aí o que eu faço? Eu tento levar na brincadeira. Algumas situações eu tento brincar dentro do programa para não ficar uma coisa tão pesada assim. Mas quando eu termino o programa, a energia negativa. Eu chego em casa, às vezes eu falo para Vanessa, ela, o que você tem, meu bem? Você está tão abatido. Eu falo, é o programa. Mas você não tem direito de escolher alguma coisa? Ou Não, veio que- não, porque é um noticiário, né? É a realidade do dia a dia, né? Não tem como. E o que eu faço sempre? Porque uma coisa é você... Eu não gosto de ler teleprompter. Eu sou igual o Carlos. Eu não gosto de ler teleprompter. O Carlos não gosta de ler teleprompter. Tudo ele faz na cabeça. E é o que eu faço também. Eu não gosto de ler teleprompter. Eu só sei o que é o que vai vir. O restante eu interpreto da minha própria cabeça. Eu conto a história. E aí, quando você conta a história, o que você pega? Você pega a experiência que eu tenho, desde 14 anos começando falando no microfone até hoje. Então, você pega toda essa experiência e coloca dentro do contexto ali, com a experiência de vida. Que às vezes o helicóptero sobe e quando o helicóptero coloca uma imagem, eu só tenho imagem de um acidente e eu não tenho informação. Então, como que você sabe, então, o que está acontecendo ali? Eu tenho que narrar o que está ali, passar o fato só com a imagem que eu tenho antes, até chegar a informação. Então, E tudo como isso é é feito de cabeça. E como é que é feito? Vocês têm aquela reunião para falar sobre os temas, não é isso? Sim, sim. É assim, antes eu Quando chegava você muito chega, cedo. está tudo preparado? Antes, quando eu chegava eu fazia sempre assim, eu olhava o espelho do programa. Antes, dava tempo de olhar algumas coisas. Como é muitas horas de programa, então tem muita coisa que vai chegando na hora. Então, o que eu fiz? Eu montei uma equipe muito real. boa. Eu tenho uma equipe muito boa, que é o Rafael Bianco, que é o meu diretor. E ele é quem comanda. Então, ele já sabe até, por exemplo, ele escreve talvez alguma coisa e me manda no WhatsApp, já sabendo como eu vou interpretar aquilo. Então, alinhamos muito bem. Antigamente, eu chegava muito cedo. Hoje, não. Hoje, eu falei para ele, e eu acho que deu muito certo. Por exemplo, Carlos, eu não quero mais ver nada que vai antes pro ar. Aí um dia ele falou, por quê, Marcão? Eu falei, porque eu quero ter o mesmo sentimento que as pessoas vão ter ao receber aquela notícia em casa. E eu quero que as pessoas vejam que o que eu faço é verdade. Então eu quero ter aquele mesmo sentimento. Eu não quero interpretar algo sendo um ator aqui, porque eu não sou ator. Posso ser à toa, mas ator eu não sou. Então eu quero que você, Carlos, aquele sentimento que você está me assistindo, você fala, é verdade, Marcão, porque assim eu falo para todo mundo o seguinte, eu falo o que o povo gostaria de falar e não de ouvir. Então eu falo o que você gostaria de falar. Tipo, é um vagabundo mesmo, isso é um safado. Então eu quero ser o porta-voz das pessoas que têm esse mesmo sentimento. Tiago Mariane. Tiago, Obrigado. eu estou numa felicidade. Eu estava esperando tanto esse momento. Pelo seguinte, eu tenho muita dificuldade de ler, de me concentrar. Se li 10, 12 livros na minha vida, foi muito. Me lembro de 2. Um foi do Jô Soares, que eu fui para Nova York à noite e fui lendo li inteiro o livro dele durante a viagem. E o segundo livro foi o seu, que eu li em 2 dias, porque eu estava trabalhando. Lá estava de férias, aqui eu estava trabalhando. Estava trabalhando. Porque o teu livro é a história de um herói, É. de um homem que venceu na vida.
E eu estou escrevendo um livro, acabei de escrever um livro. E eu liguei para os Estados Unidos pedindo se eu poderia usar uma frase que você deu no livro, que é uma das coisas mais lindas de um vencedor. Você citou, eu sou herói de mim mesmo. Sim. Então, o meu livro, eu liguei, você me cedeu, e o meu livro vai se chamar Herói de Mim Mesmo. Que Porque legal. a sua vida, você tem que contar isso em todos os lugares que você for. É verdade. Que você é uma pessoa brilhante, você é um exemplo de ser humano. Eu tenho a honra de ser teu amigo, de ficar na tua casa em Orlando, fazendo churrasco e treinando tiro ao alvo. Mas fala alguma coisa, me explica essa história de você ir para os Estados Unidos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E eu não sabia dessa parte do livro que vai ser o nome do seu. Eu sei que você me ligou e pediu se podia usar a frase, mas é... Linda. Ah, eu não Nem sabia. precisava ter ligado, né? Lindo, Que legal, lindo. que legal. Eu sou herói de mim Inspira, mesmo. né? Inspira essa frase. Porque né? a sua vida realmente é uma vida de herói. É que assim, essa parte de herói que fala na capa do livro foi uma briga até, inclusive, comigo mesmo e com a escritora que me ajudou. Eu não queria colocar isso, né? Que é difícil você falar, escrever o próprio livro e falar que você é um herói, alguma coisa assim. E depois que eu fui entendendo, escrevendo o livro, nessa parte final, essa frase que eu escrevi, que eu identifiquei, que eu vi que realmente você é seu próprio herói. Não tem que alguém falar, você é um herói, você não é. Você é seu próprio herói, só você sabe sua própria história. Então você pode definir se você é um herói ou não. E aí a escritora até comentou, ela falou, não, você tem certificado de heroísmo, que fala que você foi um herói por ter A salvo carta do vidas. Bush eu li. Então, Lá no teu escritório eu li. Muito bem. George Bush mandou uma carta para ele agradecendo por serviço prestado. Gente, é o presidente da República. Um garoto que saiu de Curitiba com 8 anos de Você idade. tem quantos anos? eu tô em 43 É agora. novo, nossa. 43. E tem uma história aí. Mas eu fui para lá novo. Então a história do livro começa com a parte da minha mãe contando, que para mim foi uma terapia escrever. Porque minha mãe, ela contou a história que eu não sabia. Então a escritora falou, de onde você quer começar? Começa do zero, né? Mas a ideia surgiu como? Essa escritora, o nome dela é Nereide Santa Rosa. Ela ganhou até o prêmio Jabuti no Brasil e mudou para os Estados Unidos. E lá ela estava procurando uma casa para comprar, eu estava com a imobiliária, eu ainda estou com a imobiliária, e eu estava mostrando casas para ela. E um dia almoçando, ela perguntou, me conta um pouco da sua história. Eu contei. E ela falou, não, você precisa escrever. É um filme, né? E É um aí filme. vai, aquela coisa de escrever. E aí ela começou a me incentivar, escreve. Demorou um tempo para escrever. E, inclusive, eu acordava de madrugada nas partes que você leu no livro, eu acordava de madrugada para poder chorar e escrever, para não mostrar para minha esposa daquele tempo que eu estava, entendeu, que eu estava chorando, alguma coisa assim. Então eu acordava às 5:30 da manhã, 2 horas chorando e escrevendo, e eu escrevia as partes mais difíceis do livro, né? Mas Aconteceu começou... isso comigo uma vez. É mesmo? Quando eu estava escrevendo a minha vida com meu pai, muitas vezes eu parava para chorar. É uma terapia, né? Porque o teu livro saiu teu âmago, saiu da tua garra. Você viu a morte de perto. Peraí, amor, A calma. gente vai chegar lá, só para Deixa eu- saber. Não, spoiler. Não spoiler. Ele foi bombardeado 3 vezes no helicóptero e se salvou nas 3 vezes. E está aqui, com esse sorriso, essa calma. Mas fala aí você... Aí essa parte da minha mãe, eu chamei minha mãe um dia e falei, mãe, eu estou escrevendo um livro, você precisa escrever de 0 a 8 anos, né? E ela falou, como que eu vou escrever? Eu falei, escreve, me conta uma história mais escrita. Então eu aprendi sobre a minha infância antes dos 7 anos de idade, por ela ter escrito. Que minha mãe é bem fechada, eu também sou fechado, eu sou uma pessoa assim que não é muito de conversar, de falar das coisas, então foi difícil escrever o livro, e essa parte da minha mãe também eu descobri quando ela escreveu, né? E então o livro começa aí, começa ela grávida, sozinha, né? Meu pai largou ela grávida, então ela estava, imagina, 79,
em Curitiba, que ela trabalhava em Curitiba, mas a minha família é de Omerê, Santa Catarina, por exemplo. E Omerê, Santa Catarina, hoje tem 2.000 pessoas. Cresceu. Nossa. Cresceu. Imagina 79. Caramba. Maravilhosa, uma cidade maravilhosa. Cidadezinha bem pequena, todo de italianos. E então você imagina a minha mãe naquele tempo grávida, para falar para a família, ó, estou grávida, não estou casada em 79, para daí ter aquela batalha, aquela infinita batalha dela, né? Inclusive minha infinita batalha saiu dessa infinita batalha que ela também teve, né? Até eu crescer para me criar. Então começa aí, começa dela grávida, de todas as batalhas que ela teve, e aí vai até minha infância, indo para os Estados Unidos E como é que você decidiu ir para lá, para os Estados Unidos? A minha tia, eu tenho uma tia que hoje ela está morando no Brasil. Ela acabou de chegar no Brasil agora, estava lá 35 anos, eu acho que ela... Coitada, vai se arrepender tanto. E ela foi para lá para tentar uma vida melhor, e aí depois foi um outro tio, e aí foi minha mãe, depois foi outro tio também. Então ela que levou a família, praticamente a família toda nossa, para os Estados Unidos, para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos. Aí minha mãe foi, eu fiquei no Brasil por mais um tempo, depois eu fui. Com quantos anos? Eu cheguei lá com 13 anos de idade. 13. Nossa, menino. E ficou estudando em escola pública, claro que lá as escolas são todas... Comecei na escola pública, sem falar nada, né? Nem Rai, nem Bai eu sabia o que era. E me diga uma coisa, como é que você teve a ideia de servir o exército em plena guerra do Saddam, do Golfo? Foi do o Golfo, né? 11 de setembro, né? Ah, depois do 11 de setembro, né? Então o que aconteceu foi o seguinte, 11 de setembro, que eu sempre fui muito grato pelos Estados Unidos. Eu trabalhava naquele tempo, eu cheguei lá com 13 anos de idade, fui para a escola e eu não tinha recurso para fazer faculdade, por exemplo. Então eu saí da high school seria escola, Acho que é o o segundo ginásio grau. Segundo, né? científico. Ensino médio. Então eu saí e fui trabalhar na construção. Então eu trabalhei como pedreiro, trabalhava fazendo cimento, piso, assistente de carpinteiro, depois eu fui assistente de mecânico, já fui borracheiro também, troquei pneu. E aí aconteceu o 11 de setembro. Então eu fui muito grato pelo país que me acolheu minha família toda. Então os Estados Unidos para mim foi uma mãe também, né? E quando aconteceu aquilo, aquela revolta. Então deu 11 de setembro, acho que foi 1 ou 2 dias depois, eu fui numa fila lá, já tinha uma fila grande, todo mundo queria ser voluntário para entrar na militar. Muito patriotas, né? E aí eu entrei na Guarda Costeira, porque a Guarda Costeira é assim, lá é a Guarda Costeira, Força Aérea, os fuzileiros navais, né, que são os Marines, a Navy, que é a Marinha, e o Exército. Então você faz uma prova que é um teste escrito e conforme a nota que você tira, você escolhe para onde você quer entrar. Então, a mais difícil para você entrar hoje, continua sendo, naquele tempo pelo menos, não sei se hoje mudou, era a Guarda Costeira, o mais difícil, depois a Força Aérea, e aí ia descendo, porque a Guarda Costeira é muita lei. Então, a parte acadêmica, você tem que realmente saber o que você está fazendo, porque você vai aprender muita lei, você vai aprender pessoas e tudo mais. Então, aí um amigo meu falou, olha, o mais difícil é a Guarda Costeira. Eu falei, então é esse, né? E fui, estudei, consegui, entrei, aí fiz o bootcamp que a gente chama, que é o primeiro treinamento, né, preparatório, e de lá foi... Mas é que nem aqui no Brasil, para se preparar, você faz curso específico para aquela área, tudo mais? Você se preparou específico para aquilo? Isso, o primeiro treino é só para você entrar na Guarda Costeira. Eu entrei no grupo de resgate em Atlantic City, lugar dos cassinos, né? E então eu entrei nessa parte de resgate. Fiz 3 anos, eu fiz resgate lá. Tá. É corveta, né? Oi? Era numa corveta? Era na realidade a gente usava um barco que era 41 pés, um de 47 e um de 21. Mas vocês iam para alto mar, que depois você vai contar as histórias lá. A gente ia para fazer resgate, né? Então o nosso trabalho era só resgate. resgatar. Então 11 de setembro foi ali que começou. Foi ali que virou aquela chave e falou, não, eu preciso ajudar. Alguém atacou minha mãe, né? Que era os Estados Unidos. Então eu tô indo para proteger e a Guarda Costeira fez um trabalho muito, muito interessante, que as pessoas às vezes pensam, Guarda Costeira, né, vai salvar alguém na praia. Não é. Eles tomam conta de toda a costa americana e eles são, naquele tempo, pelo menos, eles eram menores que o Departamento de Polícia de Nova York, para tomar conta do país inteiro e as partes de fora também. Por exemplo, no Iraque, os rios de lá, essa parte
do Golfo, lá onde tem as plataformas de petróleo, a Guarda Costeira fez toda a segurança lá também. E você faz... Como é que você descobriu que saber atirar bem? Ele é sniper. Então, assim, quando eu estava no grupo de resgate, tinha esse grupo de operações especiais. Então, todos eles falavam, olha, é extremamente difícil entrar. Então, quando falava isso para mim, eu falava, não, difícil então, com você mesmo. Então eu vou, né? E eu tive muita sorte, eu fiz muito resgate em alto mar. Então, eu tive sempre no lugar certo, na hora certa. Por exemplo, a gente ficava na estação ali de Atlantic City, tocava um alarme de madrugada, você saía correndo para o barco, os 5 primeiros a entrar no barco eram os que iam fazer o resgate. Quem dormia não fazia resgate, né? Então eu deixava já a calça pronta dentro da bota para eu já sair com o pé na bota, já sair correndo, colocando a camisa no caminho e já corria para dentro do barco para fazer resgate. Então eu tive muita sorte de fazer uns resgates bons durante o tempo que eu estava lá. É resgate de contrabandistas, é isso? Não, resgate de pessoas que estão precisando de ajuda em alto mar, alguma coisa assim. A parte de contrabando foi depois. Aí eu fiz a aplicação para entrar no grupo de operações especiais. Consegui entrar, foi um teste físico e tudo mais. Como é que que vocês são super-homens, né? Foto dele. O soldado americano, aqui no Brasil também deve ter Sim. um tratamento muito especial. É bastante psicológico, né? Você acaba sentindo invencível, né? Você tem uma força atrás de você, no meu caso, que seria o militar americano, que você não sente perigo algum, né? Você tem... atrás de você tem avião, satélite, barco, submarino, tem tudo que vai te ajudar na sua missão. Então você acaba sentindo que nada pode acontecer. Mas Então, vocês sempre saem para uma missão. É sempre Sim. uma missão. Uhum. Vocês se programam para uma missão. Na parte tática, sim. Na parte de resgate, não. A parte de resgate é como se fosse um bombeiro. A gente ficava num prédio com os barcos prontos, e aí à noite, se tocasse o alarme, sai correndo, vai no barco. Sem saber o que é. Sem saber o que é. E no caminho vão falando no rádio, o barco está precisando de ajuda, lugar tal. Aí a gente chegava até ele, às vezes ia helicóptero junto para ajudar também, para resgatar em alto mar. Então, alguma coisa assim. Então, passava muito temporal por Atlantic City, tem uma frota muito grande de pesqueira. Então, às vezes, eles tinham problemas em alto mar e a gente saía para... E como é que você era visto por eles? Eu era... Porque, assim, o americano que entrou na Guarda Costeira, ou entrava na Guarda Costeira naquele tempo, ele tinha saído ou da faculdade ou da escola. Ele não teve trabalho de construção, assim. Então, me colocavam para limpar um banheiro, eu limpava feliz. Eu estava dentro, a Atlântica seria muito frio no inverno. Então falavam, Thiago, vai limpar o banheiro, tô indo. Feliz da vida. Por quê? Porque lá tem calefação interna, então tô lá no quentinho limpando o banheiro. Ou então vai limpar o barco. Ia feliz, limpava o barco, porque era tudo que eu estava fazendo no militar era bem mais fácil do que eu fazia antes. Mas eles pediam por você ser brasileiro, claro. Não, na hierarquia, né, militar, você acaba tendo que fazer os trabalhos. Sim. Então eu estava sempre feliz. Eu nunca reclamava. E na hora de fazer resgate, eu era o que pulava. Se fazia alguma coisa, eles falavam... Quando eles pensavam em fazer alguma coisa, eu estava na água. Você nunca teve medo? Não. Eu tive um anjo da guarda muito bom. Mas quando que você descobriu, Thiago, assim, que você dava pro negócio? Que você falou, nossa, é isso que eu quero fazer mesmo. Claro, você falou de 11 de setembro, que foi Sim. aquilo que te inspirou. Uhum. Mas que você viu realmente que você queria aquilo, que todo dia fazer isso, salvar vidas, Desde ajudar pequeno. pessoas. Desde pequeno? Desde pequeno, Desde pequeno eu queria ser o policial, o soldado, salvar você vidas, sempre teve ajudar. isso? Sempre tive Então, lá atrás, sempre teve aquela coisa de fazer a coisa certa. De ser uma pessoa boa, fazer a coisa certa, resgatar, ajudar. Sempre tive Mas essa... o treinamento da Guarda Costeira não é como aquela outra que você me contou. Da parte de Quando resgate? você passou a ser sniper. Sim. Você... A parte É bem puxado É bem aquilo. puxado. A parte tática, para você entrar, você faz muito treinamento na piscina, por exemplo. Eles amarram o teu pé, a mão, te jogam na piscina, você tem que voltar. Então tem um treinamento bem rigoroso, porque são grupos pequenos. Eu trabalhava no grupo de 9 pessoas, então você vai fazer uma missão, uma operação em outro país, por exemplo, Iraque. Eu fiz Iraque. Fiquei 3 meses lá fazendo o treinamento do grupo de operações especiais do Iraque. Ou narcotráfico na Colômbia, alguma coisa assim. São 9 pessoas. Você tem que sair, fazer a operação e voltar. Então você tem que ter um físico bom, você tem que ter o psicológico, a cabeça tem que estar boa.
Você tem que saber tudo sobre as leis, de como agir, que você vai estar atuando em outro país. Se você fizer uma coisa errada, é um ato de guerra contra o país. Então, você tem que saber o que fazer. Então, essa parte tática, né, do grupo tático, um treinamento é bem rico. Eu acho que um pouco do que a gente falou no começo, que a gente consiga reunir esse país, que a gente consiga estender a mão para quem pensa diferente, sem desejar que essa pessoa seja aniquilada. Isso é uma conquista que a gente vai ter que fazer como brasileiros. Eu acho que nós estamos em boas mãos, pelo menos nesse sentido, porque já o que a gente viu no discurso depois da eleição foi isso, uma intenção de englobar todas as pessoas, ouvir todas as pessoas, escutar todo mundo, tentar conciliar interesses. Uma pessoa que diz que vai governar para todos os brasileiros, não foi o que a gente ouviu, né, num discurso quando o Bolsonaro foi eleito, não foi isso que ele disse. Né? Ele continuava pensando no Brasil que votou nele e o outro Brasil, que muitas vezes não votou nele, mas também é presidido por ele. Né? Então, assim, esse discurso já me deixou bastante tranquila, né? Não tem assim, um discurso de ódio, um discurso de vingança, não tem nada disso, aliás, pelo menos por parte do presidente eleito. Viu, Carla, eu não votei nele. Não votei nele. Mas foi talvez o discurso mais bonito, mais brasileiro que eu ouvi até hoje de um presidente. Eu fico muito feliz, Carlos Alberto, porque você é uma pessoa que tem uma voz muito poderosa. Então, esse seu lado de admitir que você não votou nele, mas você reconhece qualidades, pelo menos nesse discurso, em termos de buscar conciliação. E eu acho que a gente viu ali na prática que há uma busca de conciliação. A gente viu muitas vezes ex-adversários políticos. E em adversários políticos eu estou falando de pessoas que têm ideias diferentes, mas que se respeitam, né? E que já tiveram muitas vezes diferenças aparentemente irreconciliáveis, né? Inconciliáveis, essas pessoas andarem juntas em busca dessa unidade. Então a gente tem que ter esperança. Eu acho que a gente tem que ter esperança. Eu acho que ninguém é perfeito. Eu, como jornalista, posso afirmar que em estando no trabalho de jornalista, que é algo que acho que a gente carrega para sempre, né, para a vida, mas estando em uma posição de trabalhar como jornalista, eu estarei mantendo o meu senso crítico com relação a qualquer governante. Não é a Bolsonaro, a Lula ou quem vier, a gente vai ter que sempre ter esse olhar crítico de cobrança, de investigação, e isso é algo que faz parte da profissão de jornalista. As pessoas muitas vezes não entendem, né? Mas faz parte da profissão de jornalista. Em quem eu voto é o menos importante. O mais importante é que eu tenho sempre como obrigação profissional de estar do lado da população. Então, se algo que esse governante faz é contra os interesses da população, eu estarei lá para noticiar, para falar e para tentar analisar, mostrar o que é que está acontecendo. Agora, eu tive assim, uma esperança de que a gente interrompa um pouco esse ciclo, sabe, em que a gente estava, né? Esse ciclo de eu não te ouço, você não me ouve, eu grito, você grita. A gente precisa parar. A gente precisa interromper essa roda do ódio, sabe? Que está consumindo a todos nós. Olha, no dia da eleição, eu postei até uma letra que fala muito fundo assim, ao meu coração, que é a letra daquela música do Beto Guedes, O Sal da Terra. Não sei se vocês se lembram muito bem. A letra diz o seguinte: vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Entendeu? É algo que eu acredito. Eu acho que se a gente quer ter uma mudança efetiva na vida de todos nós, a gente vai precisar de todo mundo. Vai fazer um filme, né? Não, que filme nada. Falar em filme, você não tá nem curtindo, né? Não, Você viu a série do Silvio lá? Não, aquilo foi uma coisa horrível. Aquele documento do Silvio... E eu paguei R$34,90, eu quero minha grana de volta, que eu achei ruim também. Aquilo não corresponde. Eu vi umas coisas lá que eu falei, isso aí eu não lembro. No que diz respeito ao meu pai, aquilo foi uma palhaçada. Eu fiquei muito chateado, muito mesmo. Tanto é que eu vi 3 capítulos e parei.
Mas é legal que, assim, eles poderiam ter feito uma pesquisa, porque todo mundo... Por que não pergunta? Por que não pergunta? Exatamente. Ah, não, vamos fazer uma coisa poética. Não, então para que O faz? Rodrigo Faro filmou a história do Silvio. Acho que é o filme, né? Isso aí. O filme. Eles me consultaram. Porque você sabe todas eu sou as amigo do histórias. Silvio há 68 anos. Cara, Eu conheci o Silvio em 1954. Imagina. Então eu sei da vida dele. Todas né, as histórias. As coisas dele, as histórias dele. E esse documentário foi muito triste. O cara foi de uma infelicidade total. Principalmente no que diz respeito à figura do meu pai. Meu pai jamais falaria com alguém da maneira que aparece no filme. E dando a impressão que o Silvio tinha dado um tombo nele, tinha dado uma rasteira. E justamente ao contrário, Pelo né? amor de Deus, o Silvio salvou o baú e o baú é o baú porque o Silvio tomou conta. O sabe Silvio vender, né? tirou o baú do buraco que estava. Um ano depois, ele falou com meu pai, disse, olha, está tudo zerado, mas para ir para frente tem que ter prêmios. E para dar prêmios tem que ter uma carta patente. Vamos comprar da cesta de Natal Amaral, que tinha antigamente aquela cesta de Natal, né? Meu pai disse, olha, Silvio, fica com tudo, eu não quero nada, você já me tirou desse buraco. Essa é a verdade. E no filme, no documentário, mostra meu pai gritando com o Silvio. Nunca, né? Pegando um papel assim, o Silvio assina, meu pai assina um papel em branco. Papel em branco não, papel sem ler. Jamais faria Jamais isso. faria isso. Dentro de um circo, que meu pai tinha dado ao circo para brigar com o Silvio. Né? Você falou que ele nunca chamava o Silvio de peru pega também, aquele né? papel, olha assim, meu pai saindo, como que diz, ó, dei o golpe. Isso foi uma punhalada. E ele não chamava o Silvio de peru, né? Imagine. O peru era um apelido que dava no programa, porque o Silvio era locutor comercial do programa Manuel de Nóbrega. E meu pai fazia umas brincadeiras com ele, ficava atrás dele, botava os braços debaixo assim, das axilas dele e ficava fazendo graça, levantava a calça dele e ele ficava vermelho. Porque tinha auditório. Tinha auditório. Então, como se tivesse uma peça de teatro. Isso foi no rádio. Isso foi em 54, 55. E meu pai falou, o peru é um peru que fala. E meu pai nunca chamou o Silvio de peru. Então tem umas E no coisas que filme dão... ele dizia, ô peru, ô peru. Me deu uma raiva, de vontade de quebrar a televisão. Carlos Alberto, tem a história lá que você foi com o Silvio para Santos comprar um carro. Essa história é maravilhosa, né? Essa história é muito boa. Você soube? Soube, mas conta aí pra nós. De novo. Daqui É que eu já contei isso umas 10 vezes. Ah, mas é muito bom. Bom, é o seguinte, eu estava na faculdade, eu estudava na PUC de Santos, eu ia todo dia para Santos e voltava para fazer o programa de rádio ainda na hora do almoço. E o Silvio queria comprar um carro. Aí, olha, tem um carro lá em São Vicente, você traz o carro para mim, que ele não tinha carteira ainda. Eu digo, claro, como é que ele faz? Não, eu pego um ônibus, eu digo, olha, tem um cometa. A melhor história é essa. Que para na porta da faculdade. Às 11 horas você vai lá e eu estou te esperando. Aí ele foi, imagina, Silvio Santos pegar ônibus comigo. Imagina, no Jabaquara, sensacional. Aí pegamos um táxi e fomos para São Vicente, na casa do Delvé, que era um jogador de futebol do Santos. Ele entrou, acho que o Pelé entrou no lugar dele, desse Delvé. Cara, quando eu vi o carro, era um Dodge 39 conversível, num bagaço que vocês não... Falei, Silvio, você não vai comprar esse carro, né? Disse, não, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou reformar. Aí demos uma volta no carro, falei, Silvio, esse carro não tem compressor. Você botou, não tem compressão. Não vai subir essa serra Não vai nunca. subir a serra. Não, deixa. Comprou. Eu, com meus 21 anos de idade, a primeira coisa que eu fiz foi abaixar a capota do carro. Claro. Baixei a capota e as portas batiam um pouquinho, elas não fechavam direito. E os bancos eram inteiriços. Né? Na frente, na frente. Então, eu aqui, dirigindo o Silvio do meu lá no meio, com os braços esticados para segurar as portas. Abraços namorados. E eu fui dar um rolê, em vez de ir por dentro, eu quis dar um rolezinho na praia. Na orla. Na orla, no carro conversível.
Os caras viram lá, eu e o Silvio assim perto, ô, viado! Aí nós começamos a subir a serra, começou a chover. Começou a chover, eu falei, Silvio, se para... E era via Anchieta, não era imigrante, Nossa. era Anchieta. Silvio, se o carro parar, parou, ele não vai sair. Ou seja, não vamos pôr essa capota, não. E como é que eu faço? Pula para o banco de trás, eu diminuo um pouco a velocidade e você traz no Na braço. mão. Ah, você não podia parar o Mas carro. nessa hora, o pessoal da faculdade, que saía meio-dia e pouco, estava subindo a serra. E era Eu não aquelas acreditava. gozações, né? Para vocês terem ideia, é sorte ou visão, sei lá o que é. Nós chegamos em São Paulo, a Rádio Nacional ficava pertinho do Lago do Arocho, ali na rua Sebastião Pereira. Quando nós passamos pelo Lago do Arocho, tinha aqueles caras que compravam um carro na calçada. Vende, vende, né? Ele falou, para o carro aí. Eu parei, eu não sei o quanto, mas vamos dizer números e reais. O Silvio pagou 10 mil reais pelo carro. O cara falou, quanto é que você quer pelo carro? O Silvio falou, 11. Cara, é meu. Pegou 11 mil, foi na loja, deu 11 mil em dinheiro e nós fomos a pé do lado do Arocho até a Rádio Nacional. Ou seja, o O cara já Silvio ganhou não uma... chegou até... Ele nem Chegou a até dirigir o carro e ganhou 1.000 reais. Você, na verdade, levando alegria, você propicia por exemplo, eu quando assisto a praça ainda, às vezes eu vou deitar com um dia É muito difícil, tarde, é. cansativo e tal, na cama, pá, ligo a praça, eu me divirto muito e vejo que você se diverte na praça também. Muito. Sabe por quê? Porque tem 4 quadros que não tem texto. Eu não sei o que eles vão, porque são eles que escrevem. Então, eu dou risada de verdade mesmo, Eu porque, vejo, falei, uai, será que ele não sabe? Não sabe, porque gente. nem Mas ensaio. quais são os quadros? É o Matheus Ceará, é o Diogo Portugal, é a Mel Marra, que é nova também lá com a gente, e o Gaúcho, que é o Cris Pereira. Mas o grande personagem da praça que marcou a praça para mim foi a A velha Velha surda. Surda. A Velha Surda. Você sabe como é que surgiu a Velha Surda? Era na Record, que meu pai foi fazer a Praça da Alegria, nós fomos fazer a praça. A gente era da TV Paulista, que hoje Canal é TV 5. Globo, Canal 5, e fomos para a Record. E usamos usamos, não, ele usou os comediantes da Record, entre eles o Rony Rios. E meu pai escreveu Um Velho Surdo. O quadro era Um Velho Surdo. E no primeiro ensaio ele falou assim, não, eu faço uma velha que é muito engraçada. Será que, em vez de ser o velho, eu posso fazer a velha? Meu pai falou, claro, pode. E virou-se. Isso foi em 61. 1861. Hã? 1800. Meu, isso foi em 61, 61, por aí. Até hoje, é o quadro que a primeira pessoa fala, qual é? Velha Surda. Você sabe que eu brinco porque eu, com 80, vou fazer 82 anos, comecei a ter uma deficiência auditiva, ou seja, estou ficando surdo. Mas é uma surdez sutil, traiçoeira, Hã. porque é o seguinte, eu ouço relativamente bem. Quando há um ruído em torno, eu não ouço nada. E, às vezes, quando eu não ouço, o meu cérebro substitui a palavra. Então, eu ouço errado, como a velha surda. Não é que eu deixo de ouvir, eu ouço errado. Aí, quando eu falo, o quê? A pessoa, o quê? Repito a palavra, a pessoa diz, não, não é isso. Toda hora. Né? Como é bom, gente, de falar com a pessoa de quase a mesma idade, porque, Aí, porque aí, a Renata faz isso comigo. Porque eu erro, eu digo o quê? Ela, olá, como é que vai? é a velha É surda. Velha Surda. Não que eu não ouço só. Eu sei. Troco, eu entendo diferente. É meio complicado mesmo. Que é a velha, meio complicado. Eu estou começando a usar aparelho, agora encontrei um aparelho que serve e que é
pouco, mas eu vou ter que usar, porque eu tenho enfrentado algumas situações mesmo. ridículas ouvindo outras coisas. E não é bom num jornalista que tem que ouvir as pessoas, que tem que entender as coisas, e entender, nossa, o que ele falou. Eu me lembro de uma cena que ela fala assim, alguém fala, o interlocutor dela fala assim, eu moro no Pacaembu. Ela fala, o quê? Vá você! Vá você! O Rony Rio, lá nos corredores do SBT, e eu, curioso, conheci ele, a gente se cruzava lá na Vila Guilherme. E uma vez eu perguntei para ele como é que é e tal. E ele me disse o seguinte, que a velha surda incorporava nele. Nele. Você deve saber da É. história. De que ele, na hora de passar o texto, né, o pessoal sentava e passava o texto, ele tinha que fazer gesticular como uma velha surda, que ela incorporava nele. E ele só ensaiava assim. Mas isso é mesmo. Geralmente os artistas fazem isso, os comediantes. Ele na Nem história da todos, nem velha todos. surda, um diretor da Band, que tinha sido diretor da Globo, me falta o nome nesse instante, ele perguntou para um amigo quem era, como é que é essa história da velha surda, porque ele gostava, ele dirigia nessa época a Globo e gostava da velha surda. Então eu disse: "Olha, eu queria conhecer esse cara um dia, é talentoso". Disse: "Mas você conhece?". "Como eu conheço?". "É o veterinário da sua fazenda". "O quê?". Doutor, "Veterinário da minha é o veterinário". Ele era discreto como veterinário. muito, ele era O super tímido. doutor Rony Doutor, é a velha surda? Não pode ser. Era o ele era- Walter Clark, lembrei. Walter Clark, Walter Clark. claro, poxa. Era a fazenda do Walter Clark, no Vale do Paraíba, que o Rony Rios era veterinário de grandes animais da fazenda dele. O E Walter conheci Clark, ele há anos. ele começou quando eu estava começando na TV Rio. Em 57, nós fomos para o Rio de Janeiro fazer a praça, porque antigamente não tinha não tinha rede, né? E não tinha videotape também. E a praça já fazia sucesso aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro ninguém sabia. E aí o Prestes do Amaral, que era diretor da TV Rio, falou com meu pai, que já fazia um programa lá de concursos, de prêmios. Falou: "Você tem algum programa de humor?" E meu pai disse: "Olha, tem um programa assim, assim, assim". Então meu pai pegou alguns artistas que confiavam nele e disse: "Olha, vamos arriscar trabalhar um mês de graça no Rio". Então foi o Golias, foi o Canarinho, foi o Moacir Franco, fui eu e meu pai. Ficamos um mês trabalhando de graça. Eles davam passagem e hotel. Isso, e o Walter Clark era secretário do Prestes do Amaral. Ele gostava, às vezes, de sair com a gente para jantar. Que era parente do Paulo Machado de Carvalho, que era da Record. Porque a TV Rio era de um... Era um primo, alguma eles eram coisa. parentes, uma época andaram trabalhando juntos, Foi. em uma rede e tudo isso. Tem uma figura da Record, que trabalhou comigo há pouco tempo na Rede TV, que é uma figura fantástica. Ele está mais em museu que nós dois, o Silvio Luiz. Silvio Luiz ficou de ver aqui e não veio, fugiu. O Silvio Luiz, ele é fantástico, porque ele tem... Eu já acho que o Silvio deve estar perto dos 100 anos. Ele tem minha idade, 86 anos. Mas ele tem uma rampinha lá, é uma escada, uma rampinha bem inclinada na Rede TV. Ele faz questão de não subir a escada e subir pela rampinha. É um negócio assim, inclinado assim, ó. Ele sobe, ele está... E, na minha opinião, ele foi o verdadeiro narrador de futebol, de televisão. Ela, quando conheceu a Xuxa, ela chorou. Nossa, foi demais pra mim. Foi? Ela é hipnotizante. Porque ela entra assim. Não é? O olhar dela Tô fala. te falando, cara, ela tem... Ela tem um olhar Eu falo, diferente. ela tem uma gravidade dela. Você não consegue ficar
com ela aqui conversando com outra pessoa. E aí, beleza? Tudo bem? Parece E a que ela Xuxa lê aqui? você, né? Hã? Ela parece que ela te lê. Ela fica te olhando. Não, e por mais que ela não te olhe, se ela estiver num ambiente só, tiver 1000 pessoas, vai estar as 1000 olhando pra Xuxa. Ah, sim. Até hoje, bicho. A Xuxa É um que fenômeno, doideira, né? É. É igual o Silvio Santos. Eu fiquei com o Silvio Santos também, o dia que a gente foi gravar o programa, que ele veio gravar com a gente ficou assim, ó. Como é que foi gravar com o Silvio Santos? Que essa é uma Eu tô perdida aqui nas perguntas, porque tem um monte. E aí a gente vai Mas não conversando. tem hora de acabar. Como é que foi gravar com o Silvio? Que perguntaram aqui também. Você sabe que minha namorada tá aqui? Ela, quanto mais tarde acabar, melhor pra ela, né? Por quê? Sabia? Porque eu falei pra ela que hoje ela ia pagar a janta. Ah. Só que os lugares meia-noite fecha, tá? Aí só vai sobrar esfirra. Aí ela paga e não fica feliz já, né, amor? Conta então aquela história. Cara, do Silvio. Do Silvio. Bicho. Como foi gravar com o Silvio? Como foi gravar com o Silvio? Cara, foi horrível, assim. Foi uma sensação. Porque é o que eu tô te falando, cara. Aí, ó. Foi esse dia? Nem lembro, cara. Foi horrível. Deixa eu explicar o foi horrível, tá? Foi uma honra gravar com o Silvio. Cara, foi uma honra gravar com o Silvio. Eu tenho uma foto no meu Instagram, depois vocês encontrarem aí, eu tô debruçado no Silvio na foto, assim. Minha namorada fala, você não tem esses negócios com artista e tal? Eu falo, eu não tenho. Sabe esses negócios com artista de, vamos lá tirar foto? Eu não tenho isso mesmo, assim. Pra mim é igual também, tá no meu meio ambiente. Mas o Silvio, se achar essa foto aí, tá no meu Instagram. @Capela Rodrigo, com 6 e 2 L's. Eu tô debruçado no Silvio, porque eu queria estar perto dele na foto. É aquilo que eu falo Ele da deixou Xuxa. chegar perto? Deixou. Eu não sei se ele deixou. Eu subi nele. eu não sei. Então ele deve estar puto comigo. Certamente está. Mas, cara, eu tô debruçado nele, assim, ó. Aqui, ó, assim, ó. Porque eu queria estar perto dele, assim. Então, deixa eu explicar. Foi horrível gravar com o Silvio. Foi horrível fazer o show pro Jô. Mas conta entendi. Horrível. Foi horrível porque, cara, a gente fica numa sensação, igual ele com o Carlos Manga. É horrível, não é? Não tem como. Não tem como ser bom. Não vem me falar que foi bom, você tá mentindo. Mas fala a história. A gente chegou no negócio e o Silvio chegou do nada. Peraí, que negócio? No programa, no SBT. Lá no Tô SBT. nervoso de lembrar. Os 3 pontinhos. Nos 3 pontos. A gente foi gravar o programa. Lá no estúdio. No estúdio. Chegamos no estúdio e a gente viu que tava uma movimentação esquisita no SBT. Inteiro. O SBT fica meio esquisito, né, seu cara? Quando ele chega lá, fica. Não fica meio. Fica diferente. A atmosfera muda. Tem 2 SBT com ele e sem ele. Então, não tem isso, porque eu tô ali pouco tempo, 5, 6 Quando aquele carro velho tá ao lado do meu carro bonito. Aliás, me fala uma coisa, por que ele não troca aquele carro, gente? Não tem dinheiro pra isso. Será? Eu duvido. Resumindo, chegou o Silvio. Silvio tá aí. Legal, queria ver ele, né? Deixa eu ver ele, então. Quero ver ele, né? Não, fica tranquilo que você vai gravar com ele. E como assim, gente? A gente vai gravar com ele? Vai gravar com ele. Vocês foram sem saber que era ele que ia gravar. Como? Porque vocês acharam que era a Patrícia. Isso, achamos que era a Patrícia. Cara, a gente já começou a respirar diferente. Aí a Patrícia entrou no camarim, falou, gente, seguinte, junta aí. Eu falei, meu Deus do céu, cara, tomara que me demitam agora. Eu não quero. É um desespero que não cabe dentro de nós. Aí eu falei, fala, o que aconteceu? Aí a Patrícia, super carinhosa, cara, cuidadosa. É muito humilde, né? Zelosa, humilde, então nem se fala. Mas ela, o carinho, o zelo, acho que não é carinho, não, é zelo, o cuidado que ela teve com a gente. Falou, gente, o negócio é o seguinte. O papai está aí. Vocês vão gravar com meu pai, mas calma. Tá tudo bem. Ele sabe quem são vocês, já viu os programas. E eu pensando, cara, tudo que você tá falando só tá piorando a nossa situação, cara. Ele sabe que é a gente, ele viu nós. Eu queria estar lá pra ver. Eu não quero. Aí cara, isso no camarim, a gente não viu o Silvio ainda não, tá? E já tava querendo me matar. Aí ela, o negócio é o seguinte, ele, né, já é um senhor de idade e tal, mas é difícil meio assim. Olha onde eu tô ali, debruçado nele, cara. Você que tá de quadriculado? Eu tô aqui, eu sou o segundo, da direita dele ali. Eu tô de cinza. Ali, nossa. É que eu tô branco porque tinha sumido o sangue da minha pele. Eu já tava sem sangue no corpo já, essa hora. Cara, eu tava debruçado nele ali. Aí,
Isso aí foi depois de gravar o programa. Ali eu já estava com vida já. Já tinha voltado pro corpo. Mas aí o que aconteceu? Aí, ó, então vocês vão gravar, tal. Ele, né, é difícil de encarar mudanças, tal. Falou uma série de coisas ali pra gente. Mas ele já viu o programa com vocês, então fiquem tranquilos. Vão gravar, tal. Beleza. Acalmou a gente, vamos embora, vamos gravar. Quando a gente foi gravar, o Silvio chamou a gente para falar pra gente, para se apresentar, porque a gente não conhecia o Silvio, né, cara? Então acho que ele teve até esse cuidado também. E aí ele chegou pra gente ali atrás, na coxia, já pra quem não sabe o que é coxia, é atrás do que você vê na televisão, a coxia, né? O que você não vê. Atrás do cenário. Atrás do cenário ali, ele chamou a gente, oi, tudo bem? Eu não vou nem ousar imitar ele, que eu não sei, mas ele falou, bom, tudo bem? Bom, eu sou o Silvio. Eu falei, não brinca. Não brinca. Ele falou, bom, sou o Silvio. Tô brincando, acho que ele nem falou isso. O que eu lembro dele ter falado foi, o negócio é o seguinte, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos. Eu já assisti alguns episódios do programa com vocês e eu vejo que vocês são muito unidos. Vocês estão numa sintonia muito boa, tá? Quando um conta uma história, os outros 5 riem bastante, né? Vocês se divertem muito, mas em casa não acontece nada. Meu amigo, eu falei, então, é engraçado pra vocês, pra mim não é graça nenhuma. É isso. Mas ele falou, eu sei. Foi isso que ele falou. Vocês acham que são engraçados, mas eu não acho graça nenhuma. Foi exatamente, só que com cuidado. Ele que não quis, né? Mas foi essa, eu sei. Mas ele quis, com cuidado, dar um toque desse. Porque o que ele quis falar? Ele falou, gente, não é o estilo de humor que ele... Né, é o que eu falei. O nosso estilo de humor, de stand-up, é diferente. A linguagem que a gente usa é diferente. A linguagem, né? E aí ele falou, bom, um conta uma história, os outros 5 riem demais. Mas em casa não acontece nada. Eu quero que vocês façam o programa para divertir quem está em casa. Não se preocupe com vocês. Se preocupe com quem está em casa. Ok? Boa gravação. Como? Que jeito, Silvio. Como? Cara, foi igual o que aconteceu com o senhor no dia da praça. Você grava, Capela, os 10 minutinhos, grava. Pode marcar, vamos marcar um dia aí. Então grava hoje. Eu falei, não, mas hoje eu não, como assim? E aí eu falei, não, vamos gravar a praça. E aí eu falei, vocês me dão meia horinha? Mas sabe que eu acho que ele não deve entender, então. O Silvio Santos deve entender muito essa um linguagem. É diferente a linguagem dele, né? Então não foi dá isso pra que fazer ele quis humor dizer. com ele. Não. É igual o Faustão. Isso O aí. Faustão também, por mais engraçado que você seja, e ele não faz isso por mal, é o estilo dele. Ele corta a piada. Ele corta aquele... Agora, honra seja feita. Eu trabalho no SBT há 35 anos, ele nunca deu um palpite. Jura? Nunca. Legal, cara. Honra seja feita, viu? Olha aí. Nunca. Se ele gosta ou não gosta... Mas foi legal até ele falar isso, né? Porque... Foi muito... Renato, assim, pra gente foi muito... Foi essencial o que ele falou. Mas é que na hora... é broxante, né? A hora não é broxante. A hora que vem, fala, caramba, e agora? O que a gente vai fazer? Tipo, qual que é o próximo passo? É preocupante, não é? Que você fala, ok, eu entendi isso aí, mas eu não quero prejudicar, eu quero que seja bom. Não só pro programa, mas não dá pra pra fazer graça depois disso. Você entendeu? Então, e aí, como é que ficou isso depois? Cara, aí a gente gravou o programa. Ele nunca mais voltou. Gravamos o programa e aí, graças a Deus, não teve o tempo necessário de programa. Então teve que gravar de novo. Teve que gravar de novo e aí foi. E aí esse programa tá guardado lá para terminar de gravar. Entendeu? Acho que é isso. Eu também não sei, tecnicamente falando, em termos de direito, não sei também. Não, parece que o programa ficou curto, né? Acho que foi isso. Foi né? isso. Não sei. Mas peraí, vocês conseguiram rir? A gente Como conseguiu. é que ficou o clima? E ele também, porque ele foi muito parceiro nosso, assim, sabe? Do tipo, ele ia falar, não, isso é bobagem, isso aí. E do jeito dele, para com isso, você não ganhou, vai pra lá e tal. Então mas o que mais legal de tudo isso, no meu Instagram eu fiz até escrevi sobre isso. A Patrícia, ela não tinha necessidade nenhuma de fazer o que ela fez por nós.
Ela sentou ali do ladinho, ele não gosta, né? Você sabe, né? Que ele não gosta ali quando ela tá ali com ele e tal. Ela sentou ali do ladinho na coxia, fez questão de ficar num ponto que a gente visse ela. Cara, ela ficou o programa inteiro. Ela fazia assim, ó, tá bom. Vai. Ele tá gostando. Ele tá não sei o quê. Vai, pode ir, é nesse caminho. Tal. Cara, ela ficou... Eu falei, cara... Que legal. Ela não precisa estar ali, né, cara? Ela Generosa. Não Ela Você foi sabe o que generosa. ele fez com o Matheus, será? Que bonitinha. O Matheus foi no programa dele. Ah, sei. Não, isso aí todo mundo pode falar. Não, É boa. Não, conta você. Cara, não sei nem o que ele falou, mas ele foi... Ele falou... O Matheus foi fazer aquele negócio de As pergunta, 3 pistas lá. É. Aí falou, conte a sua piada mais engraçada. Cara, O Matheus contou, isso não é piada. mas você ganha dinheiro fazendo isso? Que horror. Cara, Eu cortaria... não foi com o Matheus que ele pagou ele pra ir embora? Não. Quanto que ele... Não, isso foi com o Otaviano, não foi? Ah, é verdade. Otaviano, botou ele pra fora. Sai daqui! Quanto que é? Sai daqui, pode ir lá. Porque tava Paga ele. aparecendo muito. Aí ele Quanto não que é? deu. R$500? Dá 1.000 pra ele, pode ir embora. Cara, Caramba. olha que genial, bicho. Cara. Mas ele não faz aquilo por mal. Não, mas eu nem acho que é É por... ele é assim. Ah, mas você acha por mal? Eu acho bom isso aí. Pô, tem diretor por aí que, pô, os caras gritam, manda os caras pro meio das beiradas e não paga o dobro do cachê. Você sabe que eu tenho um aviãozinho guardado de 50 conto até hoje. É né? mesmo? É? Tenho, Acho pô. que todo mundo guarda aqueles aviãozinhos, né? Não é? Não, eu fui no... Como é que fala? Ah, eu fiz uma cagada. Ó, juro pra você. Você sabe que só ele pode jogar avião, né? Lá dentro do SBT, você sabe Não, disso? não sei. Tem uma regra. Talvez eu tenha descoberto essa regra porque eu infringi essa regra. Você pegou o aviãozinho. Cara, joguei avião. Meu Deus do céu, olha que animal. Só ele e a Patrícia também, que pode jogar aviãozinho. Beleza. Tem acho que é uma norma lá dentro entre eles ali, que é meio velado. E aí eu falei, pedi pra produção, você me arruma um aviãozinho? E eles falaram assim, ó, você me arruma um aviãozinho de dinheiro? 50 conto? Porque eu tenho uma história que eu faço, que eu fico no programa, que eu fico pra Patrícia. Patrícia, pode pagar a menina que tem a ver sim. Não paga não. Entrei nessa meio piadinha com ela e tal. E aí eu falei pra produção, vocês me arrumam um aviãozinho? E eles falaram assim, ó, você não vai jogar pra plateia, né? Aí eu falei, eu ia, mas não pode? Aí ele falou, não pode. Não pode jogar. Aí eu falei, tudo bem. Só que pra mim, prestem atenção nesse verbo. Você não vai jogar pra plateia. E eu falei o quê? Que eu não jogaria. Isso. Pra plateia. E, de fato, eu não joguei. Eu entreguei na mão da senhora. Só que não podia. E eu não sabia. A hora que eu saí do meu banquinho ali, que eu fui pra plateia, eu senti mudando o ar da produção, assim, ó. Sabe quando você vê a produção fazendo, Isso não é verdade. Não. Isso não está acontecendo. Não. E eu já não tinha mais como voltar para trás. Como é que eu ia levantar da minha cadeira falando, senhora, espera aí. E vou fazer o quê? Cara, a hora que eu fui já tava. Eu entreguei na mão da senhora. Quando eu voltei, estavam os diretores de palco, o Liminha, os caras tudo assim, ó. Meu Deus do céu, cara. E eu falei, Perdi meu emprego, né? eu achei que eu tivesse demitido uns 10 junto comigo, sabe? Aí depois, não, a gente já deu jeito. Mas, cara, eu fiz isso aí. E aí eu fui no Domingo Legal com o Portiolli, que, cara, um cara incrível também, que, putz, Esse também não tem como falar. Não é, cara? Não existe. Meu, não sei. Eu acho que ele tem uma luz demais. Aí, e o Portiolli, ganhei o dinheirinho lá, né? O cachê dos caras lá. E aí a hora que a gente foi lá na pagadoria, lá para receber, falei, você não consegue um 50 de avião para mim? Eu quero guardar. O cara falou, você sabia que muita gente pede isso? Eu falei, você me aliviou, porque eu achei que eu era o único idiota que pedia eu ter esse aviãozinho guardado Que até hoje. legal, Lá em olha casa. só. Tem mais alguma Tem um pergunta? monte aqui. Eu tô gritando porque parece que a chuva... Não, tá caindo o mundo caindo aqui em o São mundo Paulo, aqui. gente. O mundo tá caindo. Gente, o senhor me corta, tá, seu Carlos? Porque eu... Olha, quantos anos... Pergunta básica, né? Quantos anos você tem e onde você nasceu? Ai, não vou falar minha idade não, hein? Tô brincando. Eu tenho...
anos. Eu tô com 48, eu acabei de fazer 48 anos. E fiz a Nina para eternizar minha juventude ali na praça. A Nina tá virando nona, né, seu Carlos? Tá virando a nona já tem um personagem. Já tá velha, né? E eu nasci na cidade, no interior de São Paulo, na cidade chamada Inhandeara. Existem poucas palavras que começam com NH. É inhame, nhoque, Inhambiquaras e Inhandeara. Se tiver mais alguma... Esse teto vai cair. Tem um negócio aqui, né? Caraca! Gente! Eu vou voltar de balsa, de barco. Fazer coisas ao vivo é maravilhoso. Vocês não podem imaginar o que está chovendo. O barulho que está aqui. Tá né? mesmo. Não dá pra gente ouvir aqui. Parece que a gente está dentro da Arca de Noé. Podia falar, a vaca... É nada, tô brincando, seu cara. Olha, é a cidade de Andeara, respondi. Andeara, que é interior de São Paulo. Interior né? de São Paulo. Olha lá, que tá lá. Ah, meu Deus! Olha o sangue. É nada. Olha o cabelo do sangue. Essa sou eu. E a minha irmã. Ah, meu Você é a bebê? Não, eu sou a que tá segurando. Ah, tá. Parece que eu tô com a camiseta do Chuck. Ai, gente. Eu tinha 12 anos aí, 11 para 12. E a minha irmãzinha, que ela é filha dos meus pais adotivos. Ela é minha primeira boneca da vida. Tem a Mônica da Carreta Furacão ali, que era o que a gente tinha na época. Seu Carlos, quando minha irmã nasceu, eu larguei todas as minhas bonecas, embora não pareça que eu brincava de boneca, com essa cara de moleque. Eu tô a cara do meu filho aí. E a minha irmã foi a minha primeira boneca viva, porque minha mãe, ela não podia ter filho. Aí ela foi viajar pro interior. E ela foi visitar uma parente do meu pai, do meu pai adotivo. Meu pai e minha mãe é adotiva. Aí, essa parente do meu pai falou, vocês não estão querendo adotar uma criança, não? Porque faleceu a mãe e a minha irmã biológica trabalhava na casa dessa mulher, dessa tia do meu pai. Minha irmã devia ter uns 8, 9 anos. Ela ia lá para ganhar um dinheirinho, olha, tipo, isso 40 anos atrás. Falou, tem um bebê recém-nascido, você não quer pegar? Por quê? Porque minha mãe trabalhava num berçário, minha mãe adotiva. Minha mãe cismou, foi viajar para passeio, cismou, encanou no meu pai. Meu pai falou, mas a gente veio passear, não veio para adotar, tá louca, não é assim. Eu quero ver. Quando a minha mãe chegou para pegar meu irmão, que era o recém-nascido, a minha madrinha já tinha levado ele. A madrinha dele já tinha levado ele. Eu fui para minha madrinha, mas ela devolveu, porque eu chorei muito. Ela falou, não dá, pode rir, não tem problema. Olha o seu Carlos. Que foi? Porque ela tá rindo, porque devolveu, mas é tudo bem. Se ela não tivesse devolvido, eu sei, não é triste. Pode rir. Que, amor? Tem vergonha de rir, não? Ela tá achando engraçado porque devolveram. Ai, mas não é. Eu não me adaptei. Eu não lembro se minha madrinha... Tadinha da minha madrinha. Não sei nem se ela é viva ainda. Acho que é. Eu não me adaptei. Acho que eu não gostei do ambiente. Eu queria, me deixa lá com meu pai. Porque meu pai tava vivo. Me devolveram, seu Carlos. Pra minha sorte. Agora que entendeu. Ele tá rindo agora. Pode rir, seu Carlos. Pra minha sorte. Porque no que ela me devolveu, eu brinco com essa situação, mas eu acho que na época... Foi uma coisa que não era de rir. Não, ai, olha, não tá, ela só chora, ela não gostou da gente. Devolve. Devolveu pro meu pai biológico. Eu fiquei com meus irmãos lá. E aí a minha mãe e meu pai adotivo foram lá viajar. Foram lá, viram que o meu irmãozinho, o bebê, não tava, mas me viram. Só que quando minha mãe me adotou, quando ela chegou lá no interior, em Andeara, eu tava em cima de um pé de goiaba, comendo goiaba. Eu tinha 2 anos e 7 meses. Aí eu vou falar uma coisa, eu acho fofo, mas é nojento. Ela falou assim, Marley, você tava comendo goiaba? Sabe quando sai o ranho, você faz assim, ó? Ai, ela falou, tinha ranho grudado com goiaba, assim, ó. Assim, nojento. Mas era outra, né? Mas nada que uma aguinha lavada, nada que um banhinho dava... Eu acho muito... Você tinha quantos anos? E aí a minha... 2 anos e 7 meses. Aí a minha mãe, como ela ia passar férias na casa dos parentes do meu pai falou... Então a gente faz um test drive com elas. Se ela adaptar com a gente, que mal tem. E eram outras épocas. Teve trauma, né?
Você leva Porque isso na isso é boa. traumatizante. Eu Você já fez tinha- terapia? A minha mãe biológica tinha morrido, por isso que o irmão pequenininho foi pra madrinha, eu era a caçulinha, depois dele, antes dele tinha eu era a semi-caçula, não sei como fala, a penúltima. E eu era muito pequenininha. Eu não lembro da minha mãe, mas eu lembro... Você sabe que eu acho que eu lembro do velório da minha mãe, seu Carlos? Porque nessa época era tudo... Você tinha quantos anos? Então, eu devia ter 1 ano e pouco, mas eu lembro... Lembra? De cheiro de vela. Cheiro de vela, eu lembro... Porque antigamente no interior, as pessoas Aquelas velavam velas dentro de em casa, casa. né? Em Dentro casa, de casa. é. E eu lembro de um momento de cheiro de vela, um chororô, sabe? Pessoas chorando. E eu lembro de alguém me abaixar para dar um beijo em alguém, assim, sabe? Muito vago, sabe? Muito, um neném chorando. Eu lembro muito pouco, mas eu lembro disso. Eu lembro de ter gente em volta, alguém me abaixar para eu, tipo, dar um beijo. Acho que era despedir da mãe e tal, não sei o quê. Interior, era tudo muito simples. O meu filho nunca foi no velório, porque eu falo, não precisa, vai pra quê? E a gente, né, beijava, né? Tinha então isso. tinha dentro de casa, na sala de casa. É. E eu lembro disso. E eu lembro o dia que minha mãe me levou embora e eu falava assim, ó. Eu dava tchau pros meus irmãos e falava, eu vou, mas eu volto. Eu tinha 2 anos e 7 meses. Eu falava pouco. Eu vou, mas eu volto. Eu lembro disso, seu Carlos. Eu dando tchau assim, ó, pra eles. Era bem porque é coisa que... Não sei se é trauma, mas eu acho que é momentos que marcaram. Com certeza, é. E era longe, viu? Porque agora as rodovias são maiores, né? Alargadas. Na época era 12 horas de viagem. Nossa, Mas isso assim, você não se incomoda, essa parte da sua vida? eu você acho tira de muito letra. legal. Tiro de letra. Minha mãe, que me criou, era uma mulher... ela tá viva ainda. Minha mãe deve estar assistindo. Beijo, mãe. Ela era uma pessoa muito braba, muito severa. E, assim, quando eu era criança, não gostava, né? Mas Claro. hoje em dia, por mais que a gente tem umas lembranças esquisitas de falar, poxa, pra quê? Eu era criança. Hoje eu sei o que é limite, embora eu não tenha noção de quem é quem e as pessoas, eu sou a rainha do fora, mas assim, eu me considero uma pessoa muito educada, muito educada, assim, a minha mãe me deu educação. Valores, os nãos né? dela foram primordiais, foram essenciais na minha vida, porque se a gente educar, eu dou muito amor pro meu filho, muito amor, mas na hora que vamos ver, seu Carlos, o bicho pega, não é de falar, senta aqui que nós vamos conversar. O que você quer? Não. Qual que é teu... Quantos anos? E aí, ele tá com 12, 15. né? 15 já? Ele já eu não mocinho. preciso dar sermão nele, mas quando precisa, o bicho pega. Entendeu? Então, Você tipo tem que assim, ver a mãe que ela é. Eu também, sou bem... Nossa, eu sou Senhora. muito legal, eu sou a melhor mãe eu do também mundo. sou. Fofo, filho, esse aqui. Não, lógico, ajudo, precisa, tô lá pra... Mas não vem me tirar. Não vem tirar com a minha boa vontade, com o meu coração, com o meu amor, que eu dedico. Então, tipo, quem ama também, fala não. Quem ama também, deixa, não tira coisa, porque hoje em dia é tudo assim. Não, eu tô criando um ser humano, de babaca o mundo tá cheio. Então não é meu filho que vai fazer parte disso. Meu Olha, bebê! Nossa, como meu ele tá bebê! grande. Gente, essa é recente, olha. Gente, É olha. raro isso, viu? Eles não gostam de aparecer muito. Ele Não é parece vergonha que se de mim, não, viu, expôs. gente? Eles não gostam de se expor muito. É a cara do seu marido. Ah, não é não. Não? Não, Nossa não adianta. Senhora. Não adianta. Mas ele não me dá um pingo de trabalho. Davi, ele quando tirou uma nota baixa, normal, moleque, idade, adolescente, eu entendo. Às vezes nem é tanto. Mãe, ai, tirei não sei o quê. Ele é um neurotiquinho pela casa. Não, porque eu tenho que recuperar? Ô mãe, mas se eu fizer uma conta aqui, eu não quero ficar de recuperar. Ele mesmo se cobra, ele mesmo... Eu falo, relaxa, moleque. Você tinha que ter estudado. Você não estudou, aí, ó, tá aí o resultado. Mas se estudar, a gente confia. Vai na fé. Vai na fé que tá tudo certo. Então a gente acalma. Mas se tiver que dar bronca... Eu sou a chata da casa. Eu falo pro meu marido, pode falar um palavrão?
Eu falo que meu marido é a putona dele, do meu filho. Eu falo, você é a putona do Davi, Maurício, porque você faz tudo. Na hora de dar bronca, você... deixa ele. Eu falei, não, deixa a bronca comigo. Eu faço isso com os filhos dela. Então, coração mole, né? Mas eu sou coração mole. Que ela é aquela mãe italiana, né? É. Eu sou bem assim, bem... Severa? Muito. Então, eu sou. a minha mãe, Dona Maria Aparecida, ela era muito, mas eram outros tempos. Era outra coisa. Não, apoiei, levei muito puxão de orelha, tudo tal. E sobrevivi, tá tudo certo. Que bonitinho. Nunca fiz terapia, nunca precisou, sou de boa. Eu acho, Carlos, que o humor, na minha vida, teve um papel muito importante, porque nessas horas, já teve brigas entre meu pai e minha mãe, que eu falava, mano, eu preciso dar um jeito de tirar onda aqui, sabe? Dar uma brechinha da minha mãe falar, gaguejar, eu... No meio da briga, pra ela olhar pra mim e querer rir e esquecer que tava rindo, que tava brigando, tal, sei o que. Catar minha irmã e falar, Natália, vamos fazer um bolão. Quem você acha que ganha, o papai ou a mamãe? Sobe assim, pra amenizar. Então, tudo eu levava pra zoeira, pra brincadeira. Hoje, seu Carlos, eu tô com 48 anos de idade, já tô com um pouquinho de saco cheio de falar assim, não tem que ficar agradando todo mundo, não. Eu não vou ficar... Então, hoje eu falo, mas não. Hoje eu falo, não. Pausa. Imagine eu com 86. Então, que tem que ser legalzão, que tem que falar amém pra tudo? Não. Imagine eu com 86. Não. Eu não tenho saco para aturar nada que me chateie. Se o senhor que tem saco não tem saco, imagina eu que não tenho saco. Não tenho saco. Tem mais água? Semana passada eu estava dizendo para ela, né? Por favor. Eu sou chato, eu tô velho, eu tô ranzinza. Ela não sabia o que era ranzinza. Ranzinza? Não é ranzinza? Não, o que eu falei? Você falou, ranzinza eu sei. Não, Você mas falou uma palavra lá que eu nunca ouvi falar na vida, não sei. Acho que nem meu avô falou isso. Aí, ó. Acho que foi uma coisa muito Mas eu acho assim, que antiga. tem uma época na vida que você tem que viver, porque você não pode morrer amargurado. Não, isso não. Isso e também daí a gente tem que querer trabalhar agradar muito todo bem. Não mundo, pode. Você tem que falar assim, perdoou? Então, vida que segue, tá tudo Exatamente. certo. Mas assim, aguentar coisa também enche. Ranheta. Ranheta. Não sabia Ranheta que era parece de ranho, né? Eu era ranheta no pé de goiaba. O que é Mas- ranheta mesmo? Ranheta é O cara é chato, que ranzinza. reclama de tudo. Isso. Você. Sou eu. Ranheta. Faz um personagem, seu Eu Carlos. vejo Ô, televisão, só ranheta. boto defeito. Mas- Olha lá aquela roupa, olha aquele sapato. Nunca podia botar um cabelo desse. Pô, não tem nada, o programa não é meu. Exato. Então, mas é coisa, eu acho que é da maturidade, porque assim, eu já tô num momento que eu falo assim, tô nem aí. Se eu não tivesse roupa e tivesse com a roupa do sangue, com essa cara, eu ia estar de boa aqui. Eu não me importo mais com que... Ai, mas ela foi lá e tá com aquela blusa... Você tá de Brasil, eu tô de quê? México? Marrocos? O que é isso? Não é nada. Ai, mas ela nem passou uma maquiagem. Tô nem aí. Ai, mas olha o tênis que ela tá... E daí? Ai, mas ela não... E daí? Problema meu. Tananana. Hoje o mundo se preocupa muito com... Olha, eita, ui, me poupa. Então a maturidade te dá uma liberdade de falar... Ai, Imagina a velhice. ai, não vejo a hora de virar aquelas velhinhas de desenho animado que Mas bate aqui nos outros. É que as prioridades na rua. mudam. As prioridades Não, mudam. muda. A prioridade muda. Muda os valores Você também. exato. E no mundo, hoje em dia, eu vejo muito, não generalizando, mas eu vejo muita gente que tem preço e não tem valor. É só preço. A pessoa só tem preço. Tem gente que é tão rica, mas tão rica, que a única coisa que ela tem é dinheiro. E isso é muito triste. É verdade. Perdeu o valor. Você fala assim, gente, o que está acontecendo? Sabe, hoje em dia parece que o errado é o certo. E você fala, não, mas isso está errado. Mas tá todo mundo aplaudindo o errado. Aí você faz o certo. Isso, eu falei, peraí. E às vezes você não faz o certo, não é para mostrar para a sociedade que você é correto. Você faz o certo porque é certo. Você faz o certo porque você está na... Não, eu gosto de andar aqui. Ninguém é... Não estou falando que eu sou santa, que eu sou... Ninguém é santo. Nós estamos na Terra, ninguém é santo. Só que eu tô achando que tá muito esquisito. Então, tipo, estão aplaudindo o erro e estão apontando o dedo pro acerto, sabe? Assim, então, isso é triste. Não é que me incomoda, mas é que é triste. Eu
Nossa, tá um silêncio. Falei, merda, é isso? Ai, vai porque ser parou de cancelada. chover. Não, eu tô falando sério. É que diminuiu a chuva, então Ai, agora eu tô dá pra falando- te ouvir melhor. Agora, e eu continuei gritando, né? Realmente, eu falo assim, artisticamente, o Carlos é o maior responsável pela minha carreira na Sua televisão. carreira. E em relação à sua parte pessoal, assim, alavancou financeiramente? Você tem mais objetivos, assim? Ou você está mesmo no momento que você Ficou gostaria? uma condição meio assim para pedir aumento aqui. Tô brincando, mas não. A Praça é Nossa foi muito legal. Isso porque eu também trabalhava sempre trabalhei no rádio, simultaneamente no rádio. Simultâneo, tá. No rádio eu já tinha uma condição legal no rádio, né? Que também penei bastante, né? Penei bastante para começar, para ter oportunidade no rádio. Não foi fácil, tipo, eu não sabia, eu nem imaginava o que eu ia fazer da vida, você tá entendendo? E era uma coisa que, tipo, eu ia ter eu levava fitinha em fitinha, sabe, nas rádios, assim, sabe, para tentar, para começar artisticamente, né? Então, é engraçado que, tipo, que você ligava numa rádio, às vezes eu falava assim, não, aqui já tem humorista, então não querem. E aí, quando não tinha, eles falavam, não, aqui o quadro já está completo, ou falava assim, não, aqui a gente não tem humor. Eu falei, mas é motivo para ter, né? Aí teve uma rádio, eu lembro que eu fui insistir, que eu já estava só levando não, porque o pessoal nem via a fita. Aí eu fui numa rádio lá, falar com a atendente, eu falei, eu quero falar com o diretor, né, para mostrar lá. Então, mas do que se trata, né, se trata. Eu falei assim, não, eu queria trocar uma ideia com ele aí. Mas o que é? Não, é porque eu faço humor. Ah, não, mas não é o perfil da rádio. Aí eu falei assim, então, mocinha, mas eu prefiro que o diretor me fale que não é o perfil da rádio, né? Não, mas a rádio não é o perfil. Eu falei, claro que é, humor, qualquer rádio é o perfil da rádio, não existe isso. Aí eu comecei a brigar com a menina e ela, não, mas você já ouviu a rádio? Aí eu falei assim, não interessa, humor é humor. Sabe, Não qualquer vai rádio... dizer que era a Rádio Eldorado, Não, era aquela rádio que, quando ela falou assim, ouve a rádio para ouvir. Por que Amor Rede Dourado? Só toca música clássica. Então, tá. ela me deu para ouvir a rádio. Tava tocando, agora com vocês, a nona de Beethoven. Rádio Eldorado. Era ópera, tava tocando. Aí eu falei assim, realmente não tem nada a ver mesmo. Não dá, né? Então eu fiquei tentando fita cassete, né? Tudo. Até um grande responsável meu no rádio, né? Porque eu falo assim, a minha entrada artística, né, foi no rádio. Então, foi o Lélio Teixeira, né? Que ele faz o programa na geral. E ele foi o cara que viu minha fita e rachou o bico. Falou, nossa, muito boas imitações. E que deu oportunidade no rádio. Que foi minha porta entrada artística. Que senão... Não... Você me convidou para ir lá uma vez. E aí foi bombando no rádio. E aí foi daí que eu comecei a fazer as imitações e tudo. Eu achei que ia ficar no rádio. Aí veio o Carlos Alberto, né? Que aí transformou tudo aí. E realmente aí foi aquela coisa nacional mesmo, né? Porque é um canhão, a Praça é Nossa. Então... Um canhão, e você falou assim, né? Financeiramente, aquela coisa toda. Até depois eu vou contar que o Carlos gosta. Que me proporcionou as minhas primeiras viagens internacionais. É mesmo? Né? Porque, pô, eu já estava na praça, já estava ganhando bem, né? Então eu falei assim, pô... Coitados americanos. Vou realizar meu sonho, né? Então aí eu falei assim, pô, foi a primeira vez na Disney, né? Que era, pô, um sonho, não tinha condição antes. Aí depois comecei a trabalhar no rádio na praça, aí foi pra Disney. Aí tem várias histórias ali, né? Que você sabe, né? Aquelas... Conta uma, conta. É do relógio? Do relógio? Porra, tem uma... Na verdade, tem uma aí que o Carlos não sabe, que, por exemplo, quando foi a primeira vez que eu queria ir pra Disney, antes tinha que tirar o passaporte. Já começou aí, acho que essa você nem sabe. Essa do passaporte foi o seguinte, eu falei assim, tem que tirar o passaporte, eu já comprei a passagem, o negócio, tudo, eu vou pra Disney. Aí ela falou, não, mas tem que pegar o visto. Essa voz do visto. Eu falei, beleza, então vou pegar o visto lá. Aí eu cheguei no consulado americano e era um negócio, não podia levar celular, não pode ver um negócio, uma coisa tensa, né? E eu com um monte de papelada, de formulário, né? Ele veio tudo, até exame de fezes ali, né, pai? Exame de tudo para eles verem o que é, para ver minha vida ali, né? Aí quando eu cheguei lá, eu falei pro cara, pro guarda, tinha um guarda lá, eu falei assim, você sabe como é que eu faço para pegar a fila lá do visto? O cara chegou e virou assim para mim e falou, La pergunta? Aí eu falei, caraca, ele falou, você me conhece? Ele, claro, porpeta, não sei o quê. Falei, pô, tô em casa. Tô em casa, pô. Vai ser fácil. Pô, os Estados Unidos já estão mandando. Os caras me assistem na praça, então já tá beleza, né? Aí eu falei assim, como é que faz? Aí eu via que tinha um guichê lá, que um cara lá, ele pegava,
pegava o passaporte, me conversava rindo, sorridente, pegava, dava um carimbo e já logo dispensava a pessoa. E tinha uma mulher que era meio embaçada ali, né? E aí o cara falou assim, ó, Porpetone, tenta ser atendido por esse cara, porque ele é mais gente boa. A outra lá é bicho pega, né? Então eu tava assim, já tudo esperando para ser atendido pelo cara, né? Meu, quando chegou a minha vez, a mulher, next. Ah, meu Deus. Aí eu falei, é com você. Filha, vai lá. Aí ela falou, não, é você. E ela, you. Aí eu, você, não é você que tá te chamando? Pode ir que eu vou depois. E ela, não, you. Aí eu falei, ferrou, né? Fui lá. Aí cheguei, aí comecei a dar os documentos, né? Ele é muito engraçado. Dar os documentos ali, né? Aí ela começou a olhar as fichas lá, de que tem que dar quando você ganha, quando não sei o quê, o negócio. Ela falou, o que vai fazer nos Estados Unidos? Eu falei, ver o Mickey, a Disney. Eu vou na Disney. Na Disney, ver o Mickey. Aí ela falou assim, o que fazer sua mãe? Eu falei, o que fazer minha mãe? Aí eu falei, minha mãe, ela é do lar. Ela, dólar? Aí eu falei, não, dólar não, dólar. Ela, dólar? Não, dólar não, é do lar. Ela fica em casa, faz, sei lá, bolo de fubá, essas coisas. O que tem a ver? Minha mãe que não vai viajar, mas tudo bem, aí tudo bem. Aí ela começou a olhar as coisas ali, né, cara? Aí, de repente, ela chegou e falou assim, seguinte, seu passaporte está apreendido para averiguação. Eu falei, como é que é, mocinha? Dá para chamar o gerente? O gerente disse assim, mas o que tem errado? Eu falei, não, eu tenho todos os... Ela falou, eu não falar mais com você. Next. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu falei assim, não, eu preciso saber uma definição, porque tá passagem cobrada. É yes ou no, yes ou no. Ela, não falar mais com você, não falar mais com você. Aí eu falei pra ela assim, aí eu fiquei pé da vida, né? Aí eu falei assim, qual o seu nome, mocinha? Ela falou assim, senhorita cônsul. Quase que eu falei assim, prazer, senhor Brastemp, né? Só que podia ser preso lá, né? Eu já tava pé da vida. Aí eu falei, mas o que tá faltando? Ela falou, eu não falar mais com você. Next. Aí eu falei assim, pô, o que será que eu fiz ali, né? Aí eu falei assim, aí eu me lembrei, eu falei, acho que deve ter alguma coisa. Eu não falei que eu trabalho na televisão. Acho que ela tá vendo que a minha verba lá não corresponde com o rádio, com uma coisa assim, né? Aí eu falei pra ela, falei assim, olha, esqueci de falar uma coisa. Eu trabalho em television, em Brasil, TV station. Como é que eu ia falar Praça é Nossa pra ela? Aí eu falei, the square is ours. Como é que eu ia falar que eu faço a pergunta, segura a laninha, né? Eu falar, the question. Aí eu falei assim, eu vou falar que eu faço cabrito televisão. Eu falei, I am a humorista. Charles Albert. Aí work in TV. Aí ela, qual canal? Aí eu falei, SBT, Canal 4. Aí eu chamava os policiais, aqueles caras, vocês não falam que vocês são meus fãs? Vem falar com ela. E os caras, não. Aí ela pegou e falou assim, o que faz sua mãe? Eu falei, de novo, né, mano? Minha mãe faz bolo de fubá, né, mano? E o que faz? Aí ela falou assim, bom, então, o passaporte fica aqui e depois eu falo com você. Depois tá apreendido para averiguação. Eu fiquei, mas eu só quero saber uma definição. Yes or no, que eu preciso saber. Minha vida tem que andar, né? E, aliás, eu até falei pro cara lá, aí ela pegou, não teve conversa, pegou meu passaporte lá, e aí eu fiquei muito frustrado. E né? não deu prazo? Não deu prazo nenhum. Nossa. Eu queria, pelo menos, uma recomendação, que no consulado, eles vendam iPhone e Nike, pelo menos lá, né? Porque se você puder comprar iPhone e comprar Nike, você fala, tudo bem, teu visto não veio, mas você já faz umas compras na lojinha lá, né? E aí eu fiquei esperando, aí eu peguei um táxi que era ouvinte meu, o cara falou, mano, você pegou ela mesmo, é embaçado com ela, não sei o quê. Eu falei, mano, você dá carona pra ela? Fala quem eu sou, fala que eu mando abraço pela rádio, o negócio. E aí veio o visto depois. Que ela legal. fez todo esse terror, mas aí eu consegui o visto, mas, foi dose ali, né, meu? Que engraçado. Foi dose. Como é que eu vou falar que eu sou La Pergunta, né? Hoje, por exemplo, eu estou, nesse momento, em Niterói, 1950, 51, coisa assim,
E eu ficava muito na casa de um tio, chamado Tio Lidinho. E era uma família muito alegre, ele tocava piano, tinha 6 filhos, 5 filhos, 5 filhos. Era uma alegria a casa dele. E a minha tia sempre se queixava que o Fernando José, o Fernandinho, tinha um amigo que era terrível, um mau elemento, sempre má companhia. Só que ela não sabia que a má companhia era o filho dela. E esse garoto, que às vezes eu guardo a primeira imagem, ele saindo com a bicicleta, lá da rua Bulhões. Bulhões, não sei o que de Bulhões. Justina Bulhões, certo? Um dia, passam-se os anos, eu estou na Record, ia ter o show do dia 7, e eu entro e uma pessoa chama, Casalberto, Casalberto. Fui lá, quem era? Rony Fon, que já tinha explodido, eu não sabia que eu era amigo do homem da bola da vez. Não, nós somos parentes, é diferente, porque eu talvez não tenha frequentado tanto como você a casa do tio Lidinho e da tia Zélia, mas eu me sentia parentes dele, né? O Fernandinho era como se fosse meu irmão. E eu estava sempre lá na casa, e você era uma espécie de primo mais velho. Não muito mais velho, mas era o meu primo mais velho. E eu tenho essa ligação de afetividade contigo, pode acreditar, como de fato, eu sempre digo, em todas as entrevistas que eu faço, onde aparece o seu nome, eu digo, é meu primo. É meu primo, é o meu primo do coração. E eu sinto você como se fosse, de fato, minha família, meu sangue. E a vida dá surpresas, né? Porque ele explodiu com a praça, que é de autoria do Carlos Imperial, que foi outro irmãozão que eu tinha. E da praça surgiu A Praça é Nossa, com a música do Rony Fon. E no primeiro programa, eu trouxe o Carlos Imperial e ele abriu mão dos direitos dele para eu poder usar no programa. Então, toda quinta-feira a gente ouve a tua música. Eu também. Na verdade, só para parabenizar você mais uma vez, a grande audiência que você tem com a praça é uma coisa fora de propósito, todo mundo sabe. São absurdos os números que você consegue alcançar no SBT com o seu programa. Mas eu vou abrir aqui um espacinho que eu te falei em off lá. Você foi no meu. Claro. E arrebentamos com a concorrente. Graças a Deus. E esta jovem sorridente que está aí? Ela é minha motorista. É minha motorista, ela dirige para mim, porque às vezes eu saio e vou tomar um pouco mais de vinho, e ela dirige para mim. Mas agora você se conhece há pouco tempo, né? Há pouco tempo. Muito pouco. Essa motorista agora cismou que ela quer dormir com o patrão. Mentira, não pode. Mas é que é tão lindo, eu fico assim extremamente apaixonada quando eu olho. Eu gostaria muito de dormir com o senhor. Eu acho melhor você ficar acordada com ele, que é do sonho de toda mulher. Agora, somos amigos há quase 60 anos. Meia foi o ano, deles, né? Amor. O sonho das duas famílias é que a gente se casasse. É mesmo? E nós demos essa alegria para eles e para nós também. Sim. Nós somos casados há 37 anos. Eu sou pai com guarda de filhos, quando eu me separei no primeiro casamento. E fiquei com a minha menina, com o meu menino. Por isso meu apelido é Mãe de Gravata. Eu criei sem mulher na minha casa. Por isso que eu tenho uma visão muito feminina da vida. Eu olho o mundo com olhos de mulher sendo macho. Mas eu gosto de bordado, eu gosto de renda. É prendado, né, Kiko? Você gostou da roupa dela? Sim. Sou eu que visto. Você que vê. Do sapato à lingerie. Aliás, a lingerie seria mais importante ainda. Não, né? Não precisa, não. Eu sempre falo para os meninos, inclusive, isso. Renata, compra a lingerie da sua mulher, porque é a última pièce de resistência. Compra para você, é você que vai tirar. É isso aí, não é? Safado. Então, eu que visto. E fiquei. E ela me ajudava, como se fosse minha irmãzona. E meus filhos me atormentavam. Vocês eram amigos? Amigos, nós irmãos. Nós nos conhecemos em 66. Eu havia perdido meu pai. E O pai dela morreu com 36 anos. coincidentemente, naquela época, as famílias ficaram amigas. E assim, acho que ele também tinha um pouco de pena, os 2 órfãozinhos, eu e meu irmão. E ficamos muito amigos. E era assim, sentava, te carreguei no colo, menina. Não, eu vou dizer, era o seguinte, eu dizia naquela época,
Menina, cala a boca. Fica quieto. Hoje é exatamente o contrário. E, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: essa amizade fez com que os meus filhos, que eu criei, se apaixonassem por ela. E eles me pediam para namorar. Renata, era uma coisa complexa. Porque era assim, pai, principalmente minha filha, ela dizia, pai, você parece macaco. A filha dele é linda. É, também acho. Teve comigo até agora. E ela está aqui em Alphaville. Quase foi namorada do Marcelo, né? Quase. Lembra disso? Lembro. E aí, bom, e aí a Alessandra disse, pai, você parece um macaco. Eu disse, como um macaco? Você pula de galho em galho o tempo inteiro? Por que você não namora a Kika? Pai, faz isso por nós. Eu disse, vocês estão loucos, isso é incesto, ela é minha irmã. Não, pai, ela não é sua irmã, você sabe disso. Ela ajudava a matricular as crianças, me ajudava. Minha amiga, amada, querida e tal. E eu não sabia que ela gostava de mim. Porque nunca me falou, porque se tivesse falado, eu não teria perdido tanto tempo. Nós estamos há 37 anos casados, podíamos estar há mais de 40. Não, peraí, Renata. E Carlos você Alberto, bobeou. não. Você bobeou. Não, agora você deixa eu falar um pouquinho. Tá. Não, senão hoje eu não Não, falo aqui nada. dentro não tem planta. Sabe o que é planta lá? Sei. Não. Fala. Todos têm que concordar comigo. O homem é caçador. Você vai se colocar, eu te amo. Eu concordo. Foge. Eu concordo. Não, espanta, homem não pode. Ele tem que... acho que ela gosta de mim. Ele tem que perceber. E aí começa... Você não dava chance, Kika. Você arranjava namorada para mim. Como é que eu ia achar que você gostava de mim? Eu, gordinha, baixinha, você acha... Eu tinha alguma esperança que ele ia olhar para mim Ele como já fazia mulher? muito sucesso? Já era aquele sucesso todo? Quando você Ele? conheceu? É? Ave Maria Santíssima. Já É uma loucura. É uma loucura. Olha, as crianças do bairro, porque ele morava a 2 quadras da minha casa, o Guinaldo Raiol arrumou um apartamento para ele ficar até ele ir para a casa dele. E era, coincidentemente, a 2 quadras. Então, a criançada do bairro se reunia para ir lá no apartamento. Não tinha porteiro. Na Vila Santa Amaro, não era? Era. Exatamente. Eu ia No lá. prédio da CNI. Você foi lá. Foi. Então, eu estava você casado com a conseguiu Aretusa entrar, na época, né? Você conseguiu entrar, né? Eu não. Olha ele E com o eles fugiam, ele e a Aretusa. E assim, a criançada doida para conhecer o Rony. E, por vezes, foi assim. Tinha uma amiga nossa, Ana Maria Blumer Bastos, que era do Hospital do Câncer, e o Rony era voluntário da enfermaria infantil. E ia fazer um show beneficente, e chamaram o Rony. Eu falei, hoje eu vou conhecer o Rony. Naquela época, eu usava rímel azul, mas eu passei tanto rímel azul. Minha mãe falou, Cris, onde você vai? Ela parecia a boneca Emília. Eu vou conhecer o Rony Fon. Ela falou, não, você vai espantar o Rony Fon, o Cecílio. Bom, lá fui eu, show, era um almoço, acabou o show, eu falei, agora eu... Todo mundo em cima dele. Não conheci o Rony. Foram, assim, umas 4, 5 vezes. Não conseguia conhecer o Rony. Aí ele foi a Buenos Aires. Buenos Aires foi muito depois. A história de Buenos Aires é muito legal. De trás para frente. Conhece. A história Vocês de foram Buenos Aires... confidentes? Vocês dois? Somos. Eu conto tudo para ele. É. É meu primo. Nós somos muito amigos, amor. É porque a gente não se vê Não, mas muito. assim, então, mas lá atrás, vocês foram confidentes? Na época assim, da Record. Mais ou menos, né? A gente conversava muito. Conversava. Você sabe que, inclusive, quando a Kika estava grávida, Caso Alberto foi lá em casa, eu estava com o Faustão nesse dia. Faustão me perguntando se ele deveria ir para a Globo, eu disse, de jeito nenhum. Olha que idiota. Ele estava na Band, fazendo aquele programa Perdidos na noite, e Caso Alberto estava na Band e recebeu o convite do SBT. Os dois foram falar comigo a mesma coisa. Talvez você não se lembre disso. Lembro, claro. Eu morava ali na Hans Noble, atrás ali do shopping Iguatemi. Bom, e aí eu falei, para ele eu disse, acho que sim. Para o Fausto eu disse, não, vão engessar você, não sei o quê. O Fausto chegou outro dia para o meu filho, para o Léo, e disse, Léo, se o seu pai disser para mim, não pula do 10º andar de cabeça lá embaixo, eu pulo. Porque eu nunca vi uma pessoa para dar péssimos conselhos como teu pai. E
E era assim, né? Agora, a história de Buenos Aires foi o seguinte: eu tinha uma temporada para fazer lá. Era um filme, né? Porque é um país rotulador, a Argentina, como é o Brasil. Você não pode ser duas coisas. Ou você é cantor, ou você é bailarino, ou você é compositor, ou você é ator. Não pode ser duas coisas. Então, na Argentina, eu era o ator que canta. Aqui no Brasil, eu era o cantor que atua. Era assim, fazer um filme lá. E aí, a Kika ficou cuidando das crianças e tudo, que já estavam na casa do meu pai, etc. E nós sempre tivemos uma ligação muito forte com surrealismo. Nós gostamos muito de arte e artes plásticas. Essa coisa mais iconográfica, nós temos paixão por isso. E surrealismo, que ela adora e eu também. Acontece que lá em Buenos Aires aparece o Museu Pessoal de Salvador Dalí. Dele, as peças dele, que trouxeram da Espanha, tudo, a curadoria ainda era dele. Trouxeram aí. Na Argentina, naquela época, quase 40 anos atrás, não tinha DDD, não tinha DDI, não tinha nada. A Argentina parou na década de 50. Então, você não podia olhar para o céu, porque os fios passavam de um lugar para outro. Você chegou a ver aquilo? Era um absurdo. Bom, e aí, meu pai me ligava, determinado horário, porque eu não podia ligar para lá. Eu tentei um dia ligar para São Paulo. Eu perguntei, tem demora? Disse, um par de horas, senhor. Esse par de horas foram umas 5, 6 horas esperando. Era mesmo, nossa, que para poder ligar, manivela, aquelas coisas de antigamente. Bom, era assim a Argentina. E antes de 40 anos, 37. 37 anos atrás. Já entreguei ouro. E aí, meu pai ligou para mim. Eu disse, pai, precisa falar com a Kika, que ela não vai acreditar. $5 e você vai ver aqui em Palermo toda a coleção pessoal de Salvador Dalí. Fala com ela. Ele disse, não, fala você, ela está aqui. Aí eu falei, Kika! Ó o caçador. Oh, não, calma. Olha o caçador. Cheio de más intenções. Não, não. Carlos Alberto te conhece, Rony. Não, peraí. E aí eu falei, olha, Kika, tudo do Salvador Dalí aqui, $5 o ingresso, vamos ver tudo que ele fez. E é o museu dele. Rony, não posso, ele é arquiteto de interior. Eu estou fazendo tua casa. Eu estou arrumando tua casa com um pedreiro, um marceneiro. Não, você fala com eles que você volta daqui a 15 dias, está tudo certo. Sim, mas e as crianças? Estou matriculando as crianças. Eu digo, não, deixa aí com meu pai. Meu pai tinha, na época, um motorista muito bom. Ai, que mancada minha. Aí, ó, mas é isso aí. Ao vivo é isso. Bom, e aí? Quer atender? Quer atender? Vale a pena. Vale? Matheus Ceará, nós estamos fazendo o podcast agora com o Rony Fon e com a Cristina. Oi, Matheus. Tá ao vivo. Puta que pariu. Não, nós estamos no ar. Tá ao vivo. Nós estamos no ar, Ceará. Puta, mas vocês estão onde? No teu? No meu, é. Oh, desculpa o palavrão, hein? Agora é tarde, já tá dito. Eu te ligo quando chegar em casa. Tá, amanhã nós estamos achando, chama o Ronivon pra ir lá amanhã. Tá, eu vou convidar, mas ele não vai poder ir. Pô. Aí quem vai chamar atenção é ele, não somos nós. Fala pra ele, a gente cobra meio ingresso. Tchau, eu te ligo mais tarde. Tchau. Tchau. Se isso fosse na praça, eu já tinha mandado eu ir embora. Eu não admito. Mas desculpa. O pode é nosso, então. Pode, né? Eu acho que isso, eu vou explicar uma coisa. Isso eu aprendi com o Boni, ele me disse uma vez isso. Nós somos produtos, você e eu somos produtos. As pessoas não nos veem como pessoas, como seres humanos normais. Nós somos produtos, as pessoas se transferem para você, para a sua atividade profissional, como para mim também. Então, isto é humanizar, porque nós somos pessoas absolutamente comuns, que têm uma atividade profissional que é comunicação. Ponto. Tocou o amigo, atendeu. Alô, eu faço isso. Eu faço programa ao vivo, caiu, eu digo, caiu. É assim, eu acho que isso é muito bom, não achei ruim, não. Continuando a história de amor. Não, fala aí. Aí teve Salvador Dalí. Bom, aí ela disse, não posso, que eu estou matriculando as crianças, não sei o que e tal. Bom, está caindo o microfone, é só apertar essa parte aí, aperta essa aí. Isso. Esse aqui? Isso. Eu não
posso me levantar que eu estou machucado. Pronto. Vem alguém consertar? Vem, a produção já está aí, pronto. E o que acontece? Fala, vamos tocando o barco. Vou tocando o barco. Bom, e aí ela disse que não podia porque ia matricular as crianças, que não sei o quê. Eu disse, mas está na casa do meu pai, está tudo certo, o cara vai levar, vai buscar. Eu disse, mas eu não viajo sozinha de avião. Eu disse, como não viajo sozinha? Eu falei para ela, eu sou aviador. Onde já se viu? E ela tinha um namorado que era amigo meu, que era aviador também. Ah, ela tinha um namorado, Tinha, né? não, mas não essa, Não já tinha nessa acabado um época. romance Ah, já tá. com ele. Mas era um cara maravilhoso. Eu até falei, pô, devia ter continuado. Como ela falou comigo, você devia ter continuado com fulano, mas a gente não tinha ainda nada. Só Bom, pensava. Né? você pensava, eu não sabia, você era minha irmãzinha. Bom, e aí o que aconteceu? Eu disse, olha, tá bom, eu vou mandar para você a passagem. Se você quiser vir, você vem. A passagem é intransferível, você não pode mexer porque é a primeira classe, não tem jeito. Mandei. Quando eu vi, como ela fala, a baixinha, gordinha, chegar em Ezeiza, com um taierzinho pied de poule, marrom e bege, Olha. eu disse, será que meus filhos, meu pai, minha mãe, todo mundo tem razão, meus amigos, só eu que não vi até agora? E fiquei muito feliz em ver. Aí eu corri, abracei, as pessoas pensaram que era cena de filme. Rodar, aquelas coisas. Rodar, aquelas coisas. Aí fomos pro hotel. Anos ele recebendo naquela Museu de Arte. Casa Brasileira, ali na Bom, e aí... Feio ele, né? Então, chegou, né? Feio, né? Rui Fora chegou... Bom, chegou a Kika, aí nós fomos lá pro hotel, aí jantamos e tal. E o meu diretor e produtor, que é um cineasta muito famoso lá, tinha uma namorada que era a coisa mais linda do mundo. A mãe dela era brasileira e ela era apresentadora. E ia estrear o programa dela de televisão novo, lá no Canal 5 de Buenos Aires. Então, nós fomos para a minha suíte, porque lá tinha televisão, aquelas coisas. Ele mandou subir champanhe. Ficamos lá. Acabou o programa, ele foi embora. E eu fui levar a Kika para o apartamento dela, que era no fim do corredor. Eu sou carioca, Renata. Carioca dá 2 beijos. Casalberto pode dizer que não é mentira, é verdade. São 2 beijos, do lado do outro. O primeiro que eu dei, pegou aqui. O segundo, eu só acertei. E ali rolou. Ele caçou. Ali Claro, rolou. lógico. Bom, agora você... Aí você entrou pra dentro da suíte. Não. Rony, por favor, nós estamos ao vivo. Não foi no corredor, pelo amor de Deus. Foi no Rony? chão. Foi no chão da suíte. No chão. Você imagina como é que eu estava e ela também. Não teve tempo nem de ir para um berço, uma coisa assim, E nada. vocês ficaram cozinhando quanto tempo isso? Eu vou contar a história já já. Ela cozinhou, só que eu não sabia que era... Eu podia perder minha melhor amiga. Eu podia perder a minha irmã, já que era incesto. E teve um incesto com direito a filho e tudo. Bom, e aí, o que aconteceu? No dia seguinte, liga a mãe dela. Porque para ligar para lá, porque ela não avisou nada, não tinha como avisar, porque... Então Era a mãe muito ligou de tempo, manhã. cheguei tarde. Aí atendo eu. Meu Deus do céu. Rony, você sabe da Cris? Eu estou procurando ela, não está no apartamento. Ela veio tomar café da manhã comigo. Tão cedo? Ai, que vergonha. Aí ela passou papo, aquela coisa toda. Bom, aí nós saímos. Era um frio monstruoso lá em Buenos Aires. Lá quando esfria mesmo. Aí eu passo, parecia cena de filme. Aí passamos por uma peleteria, eu comprei um Vison para ela. Era o dia dos namorados, inclusive. Eu comprei um Vison para ela, embrulhei ela para presente. Aí nós fomos para um lugar chamado Recoleta. Lá na Recoleta. Lá na Boca, onde tem a Boca. Nós fomos tomar um submarino. O que é o submarino? É uma caneca refratária com leite fervendo e você joga uma barra de chocolate belga dentro. Uau! E vira um Aí creme é maravilhoso. Ela olhou para mim
debaixo daquela figueira centenária, ela disse, Rony, eu esperei por esse momento mais de 20 anos da minha vida. O idiota começa a chorar, ela também, a gente sai dali. Bom, eu vou encurtar Recolher a que é história. onde tem aquele cemitério, não é isso? Eu vou encurtar a história. Nós não fomos ver Salvador Dali, porque nós, a gente não... É Salvador daqui. A gente não tinha... daqui, não dali. Né? A gente não tinha tempo. Não dava, tinha tempo. claro. Bom, meu pai era diplomata. E ele ganhou do rei da Tailândia, quando ele serviu lá, um faqueiro de ouro que era a minha paixão. Eu só gosto de coisa de casa. Cama, mesa, banho. Eu sou apaixonado por isso. É porque eu fui dona de casa, tive que criar 2 filhos e tudo. Lavo, passo, cozinho e arrumo com perfeição. Eu tinha uma governanta maravilhosa, Marisa, ela me ensinou a fazer tudo isso. Com perfeição. E eu pude ser mãe sendo um homem. Eu faço tudo. Só não posso gerar um filho por uma questão, sei lá... anatômica. A minha fisiologia não permite. Mas eu consigo amamentar. Eu faço uma mamadeira irresistível. Aliás, foi ele que me ensinou a trocar fraldas. Olha isso. Bom, aí o que acontece? Eu nunca esperava uma conversa dessa. Meu pai, não, isso é... só para ele, só para primo que eu posso contar. Aí o meu pai ganhou um faqueiro de ouro. Ele não é ouro 14, mas ganhou. E lá na Tailândia tem que ser 10, porque 12 é número de azar. Lindo, lindo. O cabo do faqueiro era feito com aquele chifre do búfalo sagrado deles. E em cima tinha um Buda escrito Siam, que era o Sião antigamente, a Tailândia, né? Eu era apaixonado. Pai, você não usa isso? Dá para mim. Nunca. Você tem sempre uma profissional para ficar do seu lado e levar tudo. Não, esse eu não dou. A não ser que um dia você não precisa nem casar, você namore uma moça que tem a minha bênção. Eu, tá bom, pai, eu já imaginava que era ela, mas fiquei quieto. Bom, nesse dia eu cheguei no aeroporto com ela. Nossa família é muito formal, a minha e a dela. Festa, farra, dentro do aeroporto, eu morrendo de vergonha e ela também. Nós fomos pro... Faixa, música. Bom, e nós ficamos lá no free shop com vergonha. Ficamos 1 hora lá dentro, mas aí, não teve jeito. Quando eu saí, a primeira pessoa que estava esperando a gente sair foi meu pai, com um olho desse tamanho. Eu só falei para ele o seguinte, cadê o meu faqueiro? O velho me abraçou. Aí quem chorou foi ele. O velho me abraçou, ele chorava copiosamente. Disse, hoje eu sou o homem mais feliz do mundo, não me falta mais nada. Delícia. Aí fomos para casa. Fiquei importante, de repente, do nada. Fomos para casa, eu morava no Jardim Europa e ela morava na Vila Nova Conceição. São bairros aqui de São Paulo que está para o Brasil inteiro. Então, bom, e aí passamos em casa para deixar primeiro as minhas coisas, depois eu ia para a casa dela, levar as coisas dela lá, a mala, etc. Bom, eu fui ao banheiro fazer um pipizinho. Quando eu voltei, não tinha ninguém, só os funcionários da casa, meus filhos, meus 2 filhos, ela, que eu não sei também por que estava lá, e eu cheguei e disse, cadê todo mundo? Quem? Sabe aquela coisa dos filhos? Deixaram sozinho. Aí eles chegaram com a chave. Essa porta está trancada, daqui você não sai nunca mais. Meus filhos falaram isso para ela. Ela acreditou, está lá até hoje. Essa foi a nossa história de amor. Que lindo. Coisa linda. Isso aqui é o seguinte, se tem... Você que está nos assistindo agora, pode acreditar. Tampa de panela existe. É verdade. Metade de laranja existe. Nós estamos casados há 37 anos, parece que são 37 dias. Isso com exagero. A nossa vida é absolutamente assim. E existe. Só que eu fui muito... Olha lá, pessoal. Nessa época. Os filhos todos, o pequenininho. Minha menina...